Você já parou para pensar que talvez o que mais te incomoda nos outros é justamente o que você não suporta em si mesmo? Que o medo que você tenta esconder, a fraqueza que finge não existir, ou o desejo que você jura não sentir, estão pouco a pouco tomando as rédeas da sua vida? Carl Jung foi direto. Aquilo que você reprime, um dia te domina. E o pior, quando você menos espera, você se transforma justamente no que dizia odiar. Pode soar absurdo, até desconfortável, mas a verdade é que muita gente vive numa guerra secreta com partes de si que nunca teve coragem de encarar. O resultado? Reações descontroladas, crises emocionais, padrões repetidos e uma sensação constante de estar perdido. A boa notícia é que existe um caminho de saída, e ele começa ao olhar de frente para essa sombra que você jurou que nunca seria. Sim, ela está aí, e ignorá-la só vai te manter exatamente onde está agora. Mas calma, você não precisa virar um monge tibetano nem passar anos em silêncio no topo da montanha. O que você precisa é de consciência e de orientação. Ao longo deste vídeo, você vai entender como a filosofia de Carl Jung pode te libertar dessa prisão invisível, te ajudando a desenvolver poder emocional real, domínio de si e, acima de tudo, paz interior. Mas já te aviso, depois que você enxergar isso, não tem mais volta. Há dentro de cada um uma força silenciosa que molda escolhas, relacionamentos e até os fracassos que se repetem como um disco riscado. É a tal da sombra, como dizia Carl Jung. Não se trata de algo místico ou sombrio demais, mas sim daquilo que você esconde até de si mesmo. Aqueles pensamentos que surgem e você reprime na mesma hora, sabe? Aquela raiva sem motivo, aquele prazer culposo, aquele impulso que você jura que não tem. É curioso como a gente se esforça para parecer sempre do bem, como se fosse possível apagar o que existe de contraditório dentro da alma. O problema é que o que se rejeita não desaparece, só se disfarça. E o disfarce pode ser perigoso. A pessoa que vive sorrindo demais pode estar sufocando a própria tristeza. O cara controlado demais pode estar à beira de um colapso emocional. No fundo, negar a sombra é como andar com uma bomba relógio no bolso. Mais cedo ou mais tarde, ela vai explodir. O ensinamento de Carl Jung sobre essa força invisível nos convida a olhar de frente para aquilo que escondemos. É nesse confronto que começa o verdadeiro desenvolvimento pessoal e o domínio de si. Só que isso exige coragem. Coragem para se enxergar sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. Quem vive ignorando sua própria sombra geralmente se sabota sem perceber. A pessoa diz que quer paz, mas escolhe relacionamentos tóxicos. Diz que quer crescer, mas repete padrões que a afundam. A verdade é que, enquanto não houver uma integração dessa parte renegada, o desenvolvimento espiritual fica travado. Não dá para evoluir fingindo que metade de você não existe. E acredite, essa metade grita. Quer um exemplo prático? Sabe aquele momento em que você explode por uma bobagem? Aquilo não é só estresse, é a sombra pedindo atenção. Da próxima vez que isso acontecer, ao invés de se culpar ou se justificar, tente perguntar: o que dentro de mim ficou ferido agora? Esse tipo de autorreflexão simples é o primeiro passo para acessar seu poder emocional mais profundo. Muita gente tem medo de olhar para essa parte escondida, achando que vai encontrar um monstro. Mas o que está ali é só você mesmo, mais cru, mais humano, mais real. E é justamente ao aceitar isso que você começa a florescer com autenticidade. Como num jardim, até as raízes mais enterradas precisam ser regadas. E a sombra, quando integrada, vira fonte de força, não de ruína. Essa jornada de autoconhecimento, guiada pela filosofia de Carl Jung, não é sobre se tornar alguém perfeito.
é sobre se tornar inteiro. E talvez o que você tanto evita em si mesmo seja justamente a chave para aquilo que você mais busca. Mas é claro, antes de abrir essa porta, vem um outro desafio que muitos não percebem. Quando algo nos irrita profundamente em outra pessoa, é sábio desconfiar. Será mesmo que o problema é o outro? A filosofia de Carl Jung nos ensina que frequentemente projetamos nossa sombra nos outros. Ou seja, vemos no mundo aquilo que estamos tentando esconder em nós mesmos. E aí, sem perceber, começamos a lutar contra reflexos, não realidades. Imagine alguém que detesta pessoas controladoras, mas vive tentando controlar tudo à sua volta. Irônico, né? Essa é a projeção emocional em ação. Ela mascara a raiz do conflito e nos impede de acessar o verdadeiro desenvolvimento pessoal. Em vez de usar a irritação como espelho, usamos como arma. E o resultado disso? Relacionamentos rasos, brigas constantes e zero autodomínio. O ensinamento de Carl Jung aqui é simples, mas profundo. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Ao invés de julgar, questione. O que exatamente nessa pessoa me incomoda? Por que isso me afeta tanto? Esse exercício, por mais desconfortável que seja, abre portas internas que estavam trancadas há anos. A projeção tem um poder danado de distorcer a realidade. Você começa a achar que todo mundo quer te sabotar, quando na verdade você é quem vive sabotando a si mesmo. E o pior, quanto mais negamos isso, mais alimentamos conflitos internos. A pessoa passa a viver em guerra, não com o mundo, mas com ela mesma. E essa guerra cansa. Muito. Um bom caminho prático para lidar com isso? Diário emocional. Escreva, sem filtro, o que sentiu após um conflito. Depois, leia como se estivesse analisando outra pessoa. O que você está tentando evitar? Encarar. Essa prática, por mais simples que pareça, ajuda a cultivar o domínio de si. Você começa a perceber padrões e, aos poucos, transforma a reatividade em clareza. Tem gente que diz, mas eu sou assim, não gosto de certos tipos de pessoa. Cuidado. Pode ser que você esteja olhando no espelho e não gostando do reflexo. O desenvolvimento espiritual passa também por essas pequenas mortes do ego. É nesse momento que surge uma chance de verdadeiramente crescer, de se reconstruir a partir do que foi negado. E o mais curioso é que quando você para de projetar, o mundo muda. As pessoas continuam sendo quem são, mas você as vê de outro jeito. Com mais compaixão, mais paciência e menos julgamento. E é justamente aí, nesse novo olhar, que um novo desafio começa a surgir. Ignorar a sombra não a elimina, só a torna mais criativa em como ela age por baixo dos panos. Quem nunca disse, nem sei por que fiz isso, ou não sei o que deu em mim? Pois é, deu sombra. Quando não integramos o que negamos em nós, ela vira sabotagem disfarçada. E a conta vem: ansiedade, impulsividade, crises que parecem do nada. A filosofia de Carl Jung nos alerta que o que é reprimido se transforma em comportamento compulsivo. O cara que vive pregando moralidade excessiva pode esconder vícios secretos. A mulher que parece controlar tudo pode se afundar em autocrítica e exaustão silenciosa. Sem perceber, a pessoa vai se distanciando de si mesma. E o pior, começa a se odiar sem entender o motivo. É como construir uma casa sobre um terreno instável. Vai parecer tudo lindo por fora, até a fundação começar a ceder. O desenvolvimento pessoal precisa de um alicerce firme, e isso inclui aceitar o que é difícil de olhar. Não dá para construir uma vida leve ignorando o peso que se carrega. E fingir que ele não existe só faz ele pesar mais. Uma consequência brutal de ignorar a sombra é a repetição de padrões. Relacionamentos.
que sempre terminam da mesma forma. Decisões que geram o mesmo resultado frustrante. Isso não é azar, é script inconsciente. E enquanto a sombra não for trazida à luz, ela continuará escrevendo as cenas da sua vida, sempre no mesmo tom, sempre no mesmo final. Quer um exemplo real? Observe pessoas que vivem em ciclos de autossabotagem, dietas que nunca duram, promessas que não se cumprem, empregos que mudam, mas o vazio continua. Isso é sinal claro de que a sombra está no volante. O poder emocional necessário para romper com isso começa na disposição de reconhecer: tem algo em mim que eu preciso ouvir, não fugir. E o mais perigoso, ignorar a sombra nos torna frios. A gente vai perdendo sensibilidade, conexão com os outros e com a própria alma. Vira tudo performance, sorriso treinado, discurso decorado, mas por dentro, caos. Isso é o oposto do desenvolvimento espiritual. Não é sobre parecer bem, é sobre estar bem, mesmo que isso exija atravessar algumas tempestades internas. Só que para isso acontecer, é preciso desenvolver um olhar mais atento e menos julgador sobre si mesmo. A sombra não bate na porta, dizendo: "Olá, cheguei." Ela aparece como explosões, distrações, vícios ou até mesmo naquela inveja que você finge que não sente. E é observando esses sinais com honestidade que algo muito valioso começa a surgir. Reconhecer a sombra não é tarefa simples, mas ela vive dando sinais. E a maioria das pessoas só não escuta porque está ocupada demais tentando parecer boazinha. A sombra se revela nas reações desproporcionais, naquele ataque de raiva por uma coisa boba ou na tristeza que surge do nada. Quando a emoção parece exagerada, é ali que mora a pista. Carl Jung chamaria isso de o inconsciente tentando se fazer ouvir. A chave aqui é a atenção. Não aquela atenção superficial, mas uma escuta interna profunda. Quando você perde a cabeça por causa de um comentário bobo ou se sente diminuído por algo que alguém disse, vale a pena se perguntar: o que dentro de mim foi tocado agora? Essa pergunta simples é poderosa. Ela começa a abrir frestas para o que antes estava trancado. Quer ver um exemplo prático? Imagine alguém que fica desproporcionalmente incomodado com críticas. Essa pessoa talvez esconda uma insegurança profunda, uma voz interna que diz: "Você não é bom o suficiente." E toda vez que alguém a critica, essa voz grita mais alto. O problema nunca foi a crítica em si, mas a ferida não reconhecida que ela toca. Reconhecer a sombra exige que você pare de fugir de si. Muita gente diz que quer se conhecer, mas só mergulha nas partes bonitas da alma. Isso não é autoconhecimento, é maquiagem. O verdadeiro domínio de si começa quando a pessoa encara com coragem aquilo que ela mais tem medo de ser. A boa notícia? Essa coragem transforma tudo. É aí que entra o poder emocional. Quanto mais você entende suas reações, mais dono delas você se torna. Não é mais refém de gatilhos, nem marionete de humores alheios. Você passa a responder com consciência e não a reagir por impulso. E no mundo de hoje, isso é praticamente um superpoder. Um superpoder que você constrói com prática, não com teoria. Uma boa prática é observar seus sentimentos como se fosse um cientista estudando um fenômeno. Quando sentir ciúmes, raiva, inveja, não se julgue, anote, reflita, investigue. É ali que a sombra está. E só de observar com honestidade, sem tentar esconder, você já começa a iluminá-la. Porque tudo o que é trazido à luz perde a força de te controlar por trás. O reconhecimento é só o primeiro passo, mas ele já muda tudo. Você deixa de ser dominado por forças invisíveis e começa a ganhar clareza. E essa clareza abre espaço para uma etapa ainda mais transformadora, onde a sombra não é apenas vista, ela é acolhida, compreendida e finalmente integrada ao que você é de verdade.
A integração da sombra é o ponto de virada. Aqui, não se trata mais apenas de identificar o que está escondido, mas de dar um lugar digno para isso dentro de si. É reconhecer que você é feito de luz e de sombra. E tudo bem. O ensinamento de Carl Jung nos mostra que só existe desenvolvimento pessoal verdadeiro quando há aceitação integral. Isso não é fraqueza, é força madura. Quando se aceita a raiva, por exemplo, ela não precisa explodir. Ela vira limite. A tristeza não vira depressão, ela se transforma em sensibilidade. O ciúmes se converte em atenção e cuidado. A sombra, quando integrada, se transmuta em virtude, em equilíbrio. O poder emocional começa a se manifestar com naturalidade, como um músculo que finalmente aprende a se mover com consciência. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É como afinar um instrumento. Exige repetição, escuta e ajustes constantes. Mas quanto mais você se afina consigo mesmo, mais harmonioso o mundo ao seu redor parece ficar. Relacionamentos melhoram, decisões se tornam mais claras e a vida começa a fluir com mais leveza. Porque não há mais tanta guerra interna, uma dica prática: comece identificando qual parte sua você mais rejeita. Medo de parecer fraco, insegurança com o corpo, raiva de ser julgado. Anote isso e pergunte: por que eu rejeito isso em mim? Depois pense, como essa parte pode me fortalecer se eu souber usá-la com consciência? Esse exercício é um passo importante rumo ao desenvolvimento espiritual, aquele que nasce da aceitação e não da repressão. É nesse ponto que o domínio de si deixa de ser apenas um conceito bonito e vira prática diária. Você começa a agir não mais baseado no que os outros esperam, mas no que é coerente com quem você realmente é. Isso assusta muita gente ao seu redor. Afinal, uma pessoa autêntica incomoda quem ainda vive disfarçado. Mas esse é o preço da liberdade interior. A filosofia de Carl Jung é clara. Você não precisa eliminar nada em si, apenas integrar. A sombra deixa de ser inimiga e vira aliada. E a vida deixa de ser um campo de batalha interno para se tornar um espaço de expressão. Você não precisa mais provar nada, nem esconder nada, apenas viver. E isso, por si só, já é um ato de poder. E quando esse poder começa a se manifestar, algo curioso acontece. As pessoas sentem sua presença. Elas não sabem explicar, mas percebem que tem algo diferente em você. Uma calma, uma solidez, uma autenticidade que não se compra, se conquista. E é justamente nesse novo jeito de existir que surge um tipo de transformação ainda mais profunda. A verdadeira transformação não é barulhenta. Ela acontece no silêncio de quem começa a responder diferente ao que antes o desequilibrava. Quando a sombra é integrada, a pessoa deixa de ser refém das próprias emoções. Aquela crítica que antes feriria, agora é vista com clareza. Aquele olhar torto que antes desencadeava raiva, agora só desperta compaixão. Isso é poder emocional em ação. Essa mudança começa dentro, mas se reflete em tudo. Relações melhoram sem esforço, decisões se tornam mais leves e o olhar sobre o mundo fica menos reativo. A pessoa deixa de precisar provar algo o tempo todo. Ela simplesmente é. E essa autenticidade atrai. Atrai respeito, atrai confiança, atrai leveza. Tudo isso porque ela já não está mais brigando consigo mesma. Sabe quando alguém entra num ambiente e, sem falar nada, muda a energia? Isso é o efeito da integração da sombra. É como se a alma parasse de emitir ruído interno e, finalmente, começasse a tocar uma melodia. Pessoas assim irradiam algo que não se aprende em curso nem se finge em rede social. Elas carregam verdade. E isso, hoje em dia, é quase uma raridade. Um exemplo prático. Pense em alguém que aprendeu a lidar com sua impaciência. Ao invés de gritar, ela respira.
Ao invés de explodir, ela observa. E aos poucos o ambiente ao redor muda, porque ela mudou. Isso não quer dizer que nunca mais sentirá raiva ou ansiedade. Significa que agora sabe lidar com isso sem ser dominado. Isso é domínio de si, isso é desenvolvimento pessoal de verdade. Quando esse processo avança, a visão que temos de nós mesmos também muda. A autocrítica cruel cede espaço para uma autoavaliação honesta. Você começa a perceber que é possível ser firme e gentil ao mesmo tempo, confiante e humilde, sensível e forte. A dualidade deixa de ser conflito e vira harmonia. Essa é uma das maiores conquistas do desenvolvimento espiritual. E, curiosamente, a pessoa que passa por essa transformação começa a incomodar quem ainda vive mascarado, porque ela já não joga o jogo da aparência. Não precisa parecer perfeita, nem viver buscando validação. Isso desmonta as defesas dos outros, e alguns vão te admirar por isso, outros vão te rejeitar. Mas tudo bem, você vai entender que isso também faz parte do processo, e é aí, nesse ponto em que tudo se equilibra por dentro, que nasce a verdadeira liberdade. Mas essa liberdade precisa de manutenção. É uma jornada que não termina num fim, e sim numa continuidade profunda, uma prática de vida. E para que esse estado de autenticidade permaneça, existe algo fundamental que muitas vezes é negligenciado. A jornada de integrar a sombra não tem linha de chegada. Não existe diploma de autoconhecimento completo. O que existe é prática contínua, humildade diária e disposição constante para se olhar de verdade. A filosofia de Carl Jung nos lembra que o inconsciente é vasto e o que conseguimos acessar hoje é só uma pequena parte. Por isso, crescer exige constância, não perfeição. É aí que entra o valor do apoio. Ninguém deveria caminhar sozinho nesse processo. Terapia junguiana, por exemplo, não é papo de gente com problema. É investimento em si. É sentar frente a frente com suas dores, com um espelho humano que te ajuda a ver o que você evita enxergar. E esse tipo de orientação acelera o desenvolvimento pessoal e espiritual, como poucas coisas fazem. Análise de sonhos também é uma ferramenta poderosa. O inconsciente fala em símbolos, metáforas, cenas que parecem bizarras, mas têm um recado claro. Comece a anotar seus sonhos ao acordar. Pergunte-se, o que essa imagem representa para mim? Você vai se surpreender com o que pode descobrir. Carl Jung considerava os sonhos como cartas escritas pela alma. Basta aprender a ler. A introspecção, nesse ponto, é como afiar a espada da consciência. Meditação, escrita reflexiva, momentos de silêncio longe das telas. Tudo isso ajuda a manter a mente limpa e o coração aberto. É nesses espaços que a sombra se revela com mais clareza. E ao invés de assustar, ela convida. Convida você a crescer, a curar, a ressignificar o que antes parecia imutável. Mas cuidado, quanto mais você se conhece, mais responsabilidade você tem. Porque não dá mais para se esconder atrás de desculpas. Não dá mais para culpar os outros por tudo. O verdadeiro domínio de si cobra um preço, consciência, mas também oferece a maior das recompensas, liberdade interior. E cá entre nós, essa liberdade vale cada esforço. E sim, haverá dias difíceis. Dias em que você vai querer desistir de olhar para dentro, em que vai se sentir fraco, cansado, vulnerável. Mas são justamente nesses dias que a evolução mais acontece. Porque é na queda que a gente aprende a levantar com mais firmeza. E quando você levanta com consciência, ninguém te derruba fácil. Essa é a essência do desenvolvimento espiritual. Uma prática viva, feita de altos e baixos, mas sempre em direção à verdade interior. E quanto mais você se entrega a esse caminho, mais clara se torna a sensação de que você está finalmente se tornando quem sempre foi. Mas, para entender como tudo isso começa de verdade, você precisa olhar
para uma verdade que quase ninguém ousa encarar. Agora me diz, você vai continuar fugindo de si mesmo ou vai ter coragem de olhar no espelho e ver quem realmente é? Porque a verdade é dura. Aquilo que você evita controla você. Mas também é libertadora quando você aceita, integra e transforma. Descobre um nível de poder emocional que a maioria das pessoas nem sonha em alcançar. O que você prefere? Viver reagindo ou viver consciente? Quantas vezes você já se sabotou sem entender o porquê? Quantas máscaras você ainda carrega, achando que são proteção, quando na verdade são prisões? Está na hora de fazer diferente, de se permitir mergulhar nesse caminho profundo de desenvolvimento pessoal e espiritual, guiado pelos ensinamentos de Carl Jung. E não precisa fazer isso sozinho. Se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, então eu te convido a continuar nessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E olha só, se você quer aprofundar ainda mais esse conhecimento, assista também ao vídeo Eles Só Te Respeitam Quando Você Some. E Jung sabia disso. Ele complementa perfeitamente o que conversamos aqui e vai expandir ainda mais sua consciência sobre o poder do silêncio e do afastamento consciente.